Oi gente, eu sou a Thaís Maciel, sou jornalista e mãe da Jade. Hoje eu tô aqui pra falar sobre um comportamento da Jade que eu sei que é um padrão de comportamento de todas as crianças nessa faixa etária. Quando eles fazem birra, eles se frustram facilmente e aquela reação da frustração é meio que se jogar pro chão, sabe? Sem medir o quanto aquilo pode machucar eles. Em dias que a Jade se joga, assim, de um jeito que ela não preocupa com a cabeça dela. E ela é uma criança que já tem noção do que machuca, do que não machuca, né? E mesmo assim, na hora que ela se frustra, ela não mede as consequências da reação dela pra poder demonstrando que ela tá muito irritada, que ela tá indignada. E assim, parece morte, é um terrorismo. Em alguns momentos característicos da minha filha que isso acontece. Nós vamos escovar os dentinhos dela, ela grita demais, muito. No momento que a gente lava o narizinho dela, a gente não lava com seringa porque ela sente pressão no ouvido, a gente lava com um jatinho assim, ó, um jato contínuo de soro fisiológico. Mesmo sabendo que não é tão agressivo quanto a seringa, é muito levinho o jatinho. Ela odeia que encosta no nariz dela pra lavar, ela odeia que a gente limpe a boca dela, tipo, são coisas. Ela não deixa que eu prenda, faça chuquinha também, esse tipo de coisa. Mesmo conversado, são características que minha filha fica muito irritada quando a gente vai fazer. Outra coisa perigosa que a Jade descobriu com alguém, mas que eu nunca deixo ela brincar, que é lápis. Lápis é muito perigoso pra essa faixa etária, porque eles correm muito, se cai sem querer. Quando vê o lápis enfia em algum lugar que não deve e machuca de verdade. Lápis é uma coisa perigosa. E ela ama lápis, ela até sabe falar, fica lápis. Mas é uma coisa que sempre que eu vejo eu tenho que tirar da mão. E se ela olha em algum lugar, ela fica revoltada porque ela quer o lápis. Fácil, eu não posso, né? Eu tenho que explicar. Filha, o lápis faz dodói, por enquanto não dá. Aí comprei os dias de cera pra ela, né? Que daí são os que não machucam. Mas pra ela é a mesma coisa que nada. Ela gosta do lápis, que é pontudo, ou das canetas mais pontudas que existirem, é eu tirar da mãozinha dela, porque é uma coisa perigosa, não tem como eu deixar na mãozinha dela, até porque ela tá iniciando a fala agora, né? A Jade se expressa com linguagem tem muito tempo, mas a fala agora que ela tá começando a formar frases. Então, nesse diálogo que nós temos que ter com as crianças, ainda não é completamente entendido, né, todas as palavras que eu digo pra explicar pra ela que machuca, pra ela conseguir entender. Ela demonstra a insatisfação dela se jogando e batendo a cabeça no chão, ou se joga no chão, bate com a boca no chão, ou ela sai correndo e bate em algum lugar, assim, tipo assim, umas cenas. E a partir disso eu comecei a pesquisar qual a melhor forma de reagir nesses momentos, porque obviamente não é gritando junto com a criança, porque gritar nunca vai ensinar eles que gritar não é a forma correta de se expressar. Tava pesquisando e eu achei muitas coisas legais relacionadas à educação positiva, que é o que eu já faço com a Jade desde sempre, que é sentar, acalmar, falar assim, eu sei que você tá nervosa, eu sei que você não entende por que a mamãe não pode te dar isso, por que a mamãe tirou o lápis de você, mas é pro seu bem, porque isso pode te machucar em algum momento. Mas vamos fazer uma coisa diferente agora, sempre dar alguma alternativa pra criança. Por exemplo, tirei o lápis, mas eu pego e levo ela pra jogar bolinha pra Jaya, que é a nossa cachorra. É outra coisa que ela gosta de fazer. Então você tira do foco do problema, depois de ter explicado com calma, baixinho, e leva pra fazer a brincadeira alternativa ou alguma outra coisa que possa, né, ser feita. E eu cheguei a algumas informações muito interessantes e eu achei válido trazer aqui pro canal pra vocês. A criança de 2 anos, a Jade já tá com 1 ano e 8 meses, então assim, mais pra lá do que pra cá. Ela já tá entrando no processo que muitos chamam de, que é o Terrible 2, que no caso os terríveis 2 anos, né? Não gosto de falar assim porque é só um processo como o de qualquer pessoa. Inclusive, quando nós não estamos com 2 anos, por exemplo, nós estamos chegando aos 30, a gente tem crises existenciais. Temos choques de amadurecimento que fazem a gente se frustrar com mais facilidade, que faz a gente não estar totalmente equilibrado, né? Não estar numa fase, assim, tão fácil da vida. E estudando, vi que 2 anos da criança é uma fase complicada. Os bebês de até 18 meses não têm controle emocional nenhum para lidar com os sentimentos negativos e as frustrações
Mas assim que vai passando isso, né, que daí começa os 2 aninhos, eles vão entrando num outro patamar de frustração, porque é uma frustração falada. Começam a ter que bater de frente com esse amadurecimento. Aí a gente começa com a tarefa mais difícil da vida, que é educar, conduzir da melhor forma essa criança para que ela entenda que aquilo que ela tá fazendo não é o melhor naquele momento, não é o mais seguro. Por isso que a gente tá tomando aquelas decisões, né, pedindo para que eles não façam aquilo. Ficar agressiva, né? Porque com essa idade ela já sabe que não pode bater. E eu sempre falo com ela quando ela tá batendo em alguém, ou na Jaya, ou em mim: filha, carinho, a mamãe te ama tanto, faz carinho. Aí faço cara de dodói, tipo, ai meu Deus, fiz dodói, não. Assim, olha como que a Jaya tá triste. Aí fico assim, dou aquela encenada, sabe? Bem caprichada pra ela entender que aquilo ali é bem triste, não pode fazer isso. Nessa ação eu mostro a consequência daquilo, né? Jade, se você bater em alguém, se você bater, né, na Jaya, se você bater na mamãe, se você ficar arrancando as folhas da plantinha, porque isso daí também é uma pauta aqui, ela vai ficar triste, vai sentir muito dodói aqui, ó. Vai sentir muito dodói, não faz isso, tadinha, não faz isso. Só carinho. E aí eu vou e dou meu carinho pra ela, dou meu carinho pra plantinha, dou meu carinho pra Jai, dou meu carinho pra mim mesmo, pra ela entender que a alternativa de bater é fazer carinho. Só que, às vezes, a frustração é tão grande dentro deles que mesmo eles sabendo que não podem bater, que é errado fazer isso, que faz dodói, o impulso, aquele calor do momento não permite que eles tenham esse raciocínio e essa maturidade emocional de fazer o que é certo. Então eles simplesmente vão socar o que tá na frente, bater, ficar muito revoltada e às vezes se socar e às vezes se jogar no chão, ou seja, se machucar, né? Agora, bater na criança de volta é tão errado. Igual eu disse, além de ser errado, é burro também, porque quando você bate na criança, primeiramente você gera medo, ou seja, ela vai ter medo da pessoa que ela mais confia, que é a mãe ou o pai, pessoa que ela mais se sente segura, porto seguro, assim. Aquela criança só vai te respeitar através do medo, e isso vai ser um padrão, por mais que você tente tirar isso, sempre vai estar enraizado. Nossa, mas talvez se eu abusar muito, minha mãe pode me bater, ou meu pai pode me bater, então dá aquele medo, o que não é nada legal, porque o medo, ele é um impasse para os diálogos saudáveis, e ele é um fator crucial para aquela criança esconder de você diversas coisas da vida. Ela nunca vai deixar de fazer porque você proíbe, mas ela vai começar a te esconder por medo da sua reação. Então isso é uma coisa burra a longo prazo, porque você não quer que sua criança te esconda as coisas que ela faz, principalmente as erradas. A abertura para o diálogo, ela é essencial para a criança, inclusive, te contar o que ela faz que não é certo, para você conduzir ela através do raciocínio, claro, né, pela faixa etária dela, aquele raciocínio que ela tem, da melhor forma que você puder explicar, para ela entender que aquilo não é certo, entender que ela deve agir de forma diferente. O medo é um sentimento que a gente não deve criar nos nossos filhos, principalmente em relação a nós. Aquilo ali vai ser o entendimento deles da nossa reação. Então, assim, minha mãe me causa medo quando eu faço isso. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que esconder da minha mãe, né? Tipo assim, na cabeça deles vai ser mais ou menos isso. Eles não vão aprender porque não deve ser feito. Eles só vão entender que você gera medo neles e eles vão precisar mentir, esconder, e vai seguir pro resto da vida. Vocês já viram falar assim que quanto mais se aperta, mais escorre pelo dedo? Esse é um tipo de pensamento corretíssimo em todas as questões da vida. Tudo que você aperta demais, ou cobra demais, ou exige demais, ou bate, ou agride, ou humilha, quando você exagera em algum aspecto emocional, aquilo ali escorre pelo dedo. São muitas questões ainda que a gente vai precisar trabalhar com essa criança, né? Então não é agora, bebezinho, que a gente vai gastar todas as nossas fichas de agressividade, sabe? Não acho que a gente tem que ser extremamente pacífico o resto da vida, porque a gente não é pacífico todos os dias com todo mundo. Às vezes eu tenho debates com meu pai que a gente precisa, assim, dar uma, né, pra gente se entender, ou com a minha mãe, mas eu não acho isso correto, sabe? Você é mais incisivo em certas questões, mas o que é errado é você fazer isso com alguém que tem uma maturidade emocional infantil, sabe? Como que você, com essa idade, vai ter uma conversa incisiva com uma criança que é uma criança, como o próprio nome já diz, muitas vezes até bebê. A gente tem que manter a paciência, porque isso, além de ser o mais lógico,
é o correto e é o que vai trazer para aquela criança as melhores experiências em relação a minha mãe é meu porto seguro, eu posso contar tudo pra ela. Se eu contar pra minha mãe, ela vai me ajudar com essa questão. Ela vai me ajudar a entender por que eu tô tão bravo, porque nem eu tô entendendo por que eu tô tão bravo por causa disso, sabe? Tá me causando uma angústia, mas a minha mãe sempre me acalma, sempre, né, faz eu respirar fundo. Vários aspectos da vida que isso vai acontecer, porque a criança só vai ter episódios de birra, assim, com mais e mais frequência, sei lá, até chegar na... Gente, a criança, até ela virar pré-adolescente, que é outra questão complicadésima, ela vai fazer birra. Ela vai fazer birra na loja, ela vai fazer birra no supermercado, ela vai fazer birra onde for, mas isso é normal. Todas as crianças fazem birra e isso tem que ser normalizado. A consciência coletiva da sociedade tem que estar preparada para as birras da criança, porque isso é normal. Ela não é mal educada, ela só está tendo uma reação equivalente à idade dela em relação a alguma frustração que ela tem. Uma coisa muito importante, tá? É o não. O não, ele deve ser valorizado, então não banalize o seu não. Sempre que você disser não para o seu filho por algum motivo, explique o motivo. Não ceda, porque se a criança souber que o seu não, ele é maleável, ela vai sempre insistir até você ceder. Você bateu na criança porque ela bateu no cachorro, ou bateu na criança porque ela bateu no coleguinha. Minha mãe me bateu pra eu entender que a dor dói, que eu não posso fazer isso com meu colega, só que isso me gera mais raiva, porque quando dói, você tem reação de querer socar a pessoa de novo, né? E isso é uma coisa sem fim, gente. Jesus Cristo, aquele cara, né, de 2022 anos atrás, o cara já falava que não resolve violência com violência, jamais. Não tem como negar que o raciocínio dele é o mais inteligente até hoje. Tem muitas formas de educar a criança, tanto na questão de bater, quanto na questão do grito. Não existe você gritar com a criança quando ela tá gritando pra ensinar ela que não se deve gritar, sabe? Um comportamento totalmente deturpado. A questão é você explicar pra criança a princípio e depois mostrar a alternativa correta do que se deve fazer logo depois daquela ação. A criança gritou e falou assim: filha, a gente tem que falar baixinho, porque quando a gente grita, todo mundo sente dor no ouvido. Quando a pessoa grita, sente dor lá dentro do ouvido. É uma das questões que a gente trata nessa educação positiva, porque a reação natural é atacar ao invés de fugir. E a criança, naturalmente, ela se sente coagida, com ciúme, amedrontada. Quando chega um coleguinha novo, com brinquedos novos, ela quer aquele brinquedo, ela quer todos, ela não quer que ninguém pegue o dela. Aí fica naquilo. Até isso ser trabalhado com as experiências naturais, ou seja, com convívio, com coleguinha, levar bastante no parquinho. Isso é muito importante pra eles. Por isso que a escolinha é um lugar maravilhoso para eles aprenderem esses tipos de coisas. São extremamente necessários para a construção do equilíbrio emocional dessas crianças. Ver eles brigando é muito engraçado, porque a gente tem que observar ali como, assim, como vou conseguir fazer a mediação entre eles, como fazer ambos entenderem certas coisas com carinho, com respeito, não tentando elevar eles ao nosso nível, mas chegando no nível deles. Eles estão raciocinando também o que pode e o que não pode, então não é só não pode, porque não pode, acabou a conversa e gritaria não pode. E é isso e ponto. Muitas vezes a gente queria argumentar, queria dialogar, mas não tinha esse espaço, né? Na nossa infância. A maior parte das vezes era o meu pai mesmo. A minha mãe sempre quis dialogar, mas meu pai sempre foi incisivo no que não podia. E é o jeito dele. E é a melhor forma que eles puderam fazer por nós. E a gente tem que ser extremamente grato aos nossos pais por tudo que eles fizeram. A maioria das vezes os pais querem o melhor para nós. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a experiência que eles tinham, com o conhecimento que eles tinham e com o que lhes foi dado também lá dos antepassados, dos nossos avós, de toda essa construção histórica. Então eu honro demais todos os meus ancestrais para hoje eu tá passando essa educação para minha filha através de muita tentativa e erro, coisas que eu sei que funcionaram comigo, que meu pai fez comigo, e vai ser uma educação que com certeza eu vou passar para minha filha, de que não pode se dar tudo para uma criança, então a gente tem que regular. O pai sempre foi uma pessoa que realmente, sabe, me dava pouco das coisas, era pouco brinquedo, eu não ganhava todos os balões que existiam no shopping, e se eu queria muito aquele balão, eu não ganhava, filha, não vou te dar, porque é muito caro, não quero gastar dinheiro com isso, a gente já tá viajando, já tá passeando, nananana. Então isso você não vai ter. Ficava frustrado, nossa, quando crescer eu tenho dinheiro, eu vou comprar isso aqui. Ficava muito nisso, mas todas essas questões, hoje eu sei que me fizeram bem, um balanço. Por mais que não houve diálogo em alguns momentos,
né, com meu pai, que hoje eu quero trazer para minha filha. Eu sei que em outros momentos meu pai me trouxe lições que eu quero trazer exatamente como exemplo para minha filha. A gente analisar as situações que nos ocorrem e puxar o melhor delas. Eu não digo que outros métodos são errados, eu só digo que mas esse para mim é o que mais está parecendo eficaz para que a Jade entenda as coisas e também para que eu respeite ela com a individualidade dela nesse período da vida, nessa crise dos 2 anos, esse comecinho de vida, essa primeira crise existencial que eles estão tendo, né, que eu acho muito diferente dos saltos de desenvolvimento, é uma crise existencial mesmo, sabe? A proximidade dos 2 aninhos, porque eles realmente entendem, eles estão tentando achar o lugar deles no mundo. Eles gostam mais, o que eles não gostam, o que eles conseguem suportar, o que eles não conseguem, eles estão nessa faculdade, no nível emocional deles. Não tem nada mais importante na vida de uma criança do que ela aprender a se frustrar e saber como lidar com a frustração, porque a frustração ela é extremamente necessária. Criança que não se frustra, que a gente simplesmente cede a todo momento e dá tudo que quer, frustração ela é presente na vida. Então se a gente priva a criança dessa frustração agora, no futuro, quando ela for obrigada a presenciar certas frustrações, que seja na escola, que seja com o colega ou com o namorado, com o que for, ela não vai saber lidar de uma forma equilibrada e aquilo ali pode causar um transtorno mais sério. Jamais rotule seu filho como brigão. Nossa, a Jade é tão delicada. Nossa, a Jade é brava, né? Que isso? E não julgue seu filho, porque se você tá falando aquilo pra ele, é o que ele vai acreditar e vai ser mais do mesmo. Você não permite que ele seja exatamente quem ele veio pra ser, quem ele realmente é. E também quando você rotula e julga, você limita aquela criança àquilo. A criança é tão ilimitada que hoje ela pode ser brava, mas amanhã ela é amorosa, que agora ela tá indignada e ficou agressiva, mas amanhã ela tá fazendo carinho em todo mundo. Que hoje ela tá fechada, mas amanhã ela é comunicativa. Cada dia a criança é de um jeito, então deixe seu filho ser livre para ser o que ele quiser em todos os momentos da vida. Só tente conduzir para que seja da melhor forma. Nós precisamos ser maduros para poder estar aplicando essa educação nas crianças. Então, quando a criança gritar, surtar, a mãe não pode pegar assim 2 tuchos de cabelo e arrancar da cabeça, entendeu? A mãe tem que respirar fundo e saber que aquilo é um comportamento totalmente previsível. Não, criança faz isso mesmo, né? Agora eu vou tentar acalmá-la. Eu sei que isso é difícil, porque a maioria das mães, às vezes, são mães de várias crianças ao mesmo tempo. E às vezes tá levando todas pra loja. Muitas vezes são mães solo, que estão só ela cuidando da criança. E o estresse do contexto da vida daquela mãe ou daquele pai traz aquelas reações. E isso é natural, é esperado. Por isso que a educação positiva, ela é um processo. Ela é uma autoanálise o tempo todo. É um policiamento de comportamentos que nós temos, que tem que ser trabalhado aos poucos. E nem todas as vezes que a Jade fizer birra, eu vou conseguir ser tão calma, eu vou conseguir ser tão pacífica. Mas a maioria das vezes que eu puder me policiar, que eu puder racionalizar sobre aquela situação, eu devo fazer, porque realmente causa melhores resultados na vida daquela criança e que no futuro vão se tornar crianças extremamente, assim, questionadoras da verdade, crianças curiosas, inteligentes e que, se tudo der certo, construir pessoas incríveis, pessoas sensatas, pessoas éticas, pessoas que têm respeito pelas outras, pessoas que se sentem como iguais, nem menos nem mais que os outros, né? São certos valores que a gente começa a criar desde agora, dando exemplo e nunca nos sobrepondo a eles. A educação punitiva, ela é muito contraditória em relação ao sofrimento da criança, porque a criança já tá sofrendo porque ela tá fazendo a birra. Então, se você pune a criança porque ela tá fazendo birra, ela vai sofrer 2 vezes, sem entender nenhuma das duas. Sem entender o porquê que ela tá fazendo birra, porque é uma questão emocional não solucionada, e também sofrer porque os pais estão punindo ela por ela não estar entendendo aquelas soluções emocionais. Então, tipo, a ajuda verdadeira vem com diálogo e compreensão. Mesmo que eles não falem, eles entendem. A maioria das vezes, eles tentam entender pelas suas expressões faciais, pela linguagem que você apresenta a eles. Eles entendem. Mesmo que seja só a compreensão de que você está tentando compreender aquela questão deles, já vale para o coração. Birras e crises de agressividade são pedidos de ajuda emocionais. Nunca humilhe o seu filho, em hipótese nenhuma, na frente de ninguém, nem quando tiver só vocês dois. Humilhação, ela não é uma coisa construtiva, ainda mais vindo da pessoa que eles mais confiam, que somos nós pais, né?
Essa é a pauta que eu quis trazer hoje aqui, que é uma coisa que eu tô vivendo com a Jadzinha. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma para a construção aí do seu raciocínio de criação do seu filho, que eu sei que é exclusivo, é único. Cada pessoa tem um, cada vida é de um jeito, nunca, crianças são diferentes, nunca vai ser um padrão, nunca vai ser fechado numa caixa com uma metodologia. Essas são questões que podem estar encaixando aí na vida de vocês, com pequenos detalhes de carinho, pequenos detalhes de raciocínio e maturidade da nossa parte. O filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Willy Wonka, a história é basicamente 5 crianças que vão lá buscar o prêmio dentro da fábrica de chocolate, só que elas vão acompanhadas por um dos pais. E aí o que acontece? Como a criança é reflexo dos pais, mesmo as crianças tendo a mesma idade, tendo o mesmo padrão de comportamento assim, igual por serem crianças, mas o que faz maior diferença no comportamento das crianças é exatamente como os pais as educaram. Então nossos filhos, eles vão carregar no comportamento deles a forma como nós os educamos. É uma baita responsabilidade. Então por isso que quem ganha no final das contas o prêmio lá do Willy Wonka, que é herdar a fábrica de chocolate, é um menino que tem um comportamento mais respeitoso e humilde, tratando todo mundo como igual. E ele é o reflexo da educação maravilhosa e carinhosa, acolhedora, sem mimar, que os pais deram pra ele, sem exageros. Nossa, gente, é perfeito. Eu super recomendo que vejam esse filme, se vocês nunca viram, ou se já viram, assistam de novo, porque é fantástico, fantástico. E o reflexo que cada uma vai ter na personalidade a partir, assim, do cacuete do pai, por exemplo. Se eu sou uma pessoa que sou muito competitiva, eu vou passar isso pra minha filha e vou querer que ela seja competitiva, vou estar exigindo isso dela, e ela vai ter aquele comportamento mesmo no final das contas ela está sendo uma criança e não tendo culpa disso. Por isso que essa autorreflexão é tão importante e nos policiar para deixar nossos filhos livres para ser quem são e respeitá-los da forma como nós gostaríamos de ser respeitados, né? É sobre isso que eu entendo a educação positiva. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.